Paz, galera, tudo bem com vocês? Eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso estudo do livro de Salmos. Nós já estamos no Salmo de número 21 até o número 25. Eu queria trazer aqui especificamente o Salmo de número 22. Dos 150 salmos, se eu fosse fazer uma lista dos top 10 que eu mais gosto, ali nessa lista com certeza está o Salmo de número 22. O Salmo 22 também é conhecido como Salmo Messiânico. Ele é o Salmo de todos os 150 que mais traz revelações sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o ministério de remissão e expiação de Jesus. Esse salmo ele é rico em revelações sobre o ministério da pessoa de Jesus Cristo e a sua primeira vinda aqui na Terra. Vamos lá. O primeiro versículo do Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Esse cumprimento do Salmo 22, versículo 1, está em Mateus 27, 46. No momento que Jesus estava na cruz e ele falou: Deus, por que o Senhor me abandonou? Você vê ao longo do ministério de Jesus que ele chama a Deus de Pai, Abba em hebraico. Mas aqui ele chama de Deus e perguntou: por que tu me abandonou? Foi um momento realmente que Deus, por alguns instantes, abandonou a Jesus. Não abandonou no sentido literal de abandonar e deixar. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que Deus ele tampa o seu rosto para os nossos pecados. Pois são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então ali Deus encobriu o rosto dele, não querendo ver os nossos pecados que estavam sobre o Cordeiro, que ia remir, que ia substituir o meu pecado e o seu pecado no corpo dele. Ali ele ia pagar o nosso pecado. Então Deus não queria ver o pecado que estava em Jesus. Por isso, por aquele curto momento, Deus literalmente abandonou a Jesus. O verso 7 e 8 do Salmo 22 diz: todos os que me veem dão risada de mim, disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que ele o livre. Aqui é um cumprimento de Mateus 27, 39, onde os religiosos falavam: você que diz que destruiria o templo em 3 dias, o reconstruiria, faz alguma coisa. Confiou em Deus, que Deus te livre agora. Foram as palavras de afronta dos religiosos contra Jesus nos momentos finais ali da crucificação, da sua paixão. Então, mais um cumprimento profético da pessoa e do ministério de Jesus, só nesse Salmo 22. O verso 12 diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me envolveram ao redor. Aqui é um texto que nós precisamos entender um pouquinho da cultura de Israel. A cidade de Bazã era muito forte na criação de touros, né? Muito forte na pecuária. E os touros, por sua natureza, né, são animais selvagens, são animais que têm uma característica muito forte, muito selvagem. Então, aqui, esse texto de Davi está nos mostrando que Jesus se sentiu cercado por touros. Em que momento foi esse? No momento que está registrado em Mateus 26, dos versos 36 e 37, onde Jesus levou Pedro, Tiago e João até o Getsemane, deixou os outros 7 apartados, né? Judas já havia subido provavelmente até o centro da cidade para encontrar os religiosos para vender a Jesus, mas estavam ali os outros 7 no pé do monte Getsemane, os outros 3 mais perto de Jesus, intercedendo por Jesus. Acabaram dormindo, mas deveriam assim fazer, interceder por Cristo. E ali Jesus trava uma batalha em oração e ele diz: estou muito angustiado. E a Bíblia diz que ele orou, até mesmo suou sangue e saiu dele suor. Então Jesus se sentiu extremamente angustiado. Por quê? Porque o mundo espiritual estava
um caos naquele momento. Os demônios estavam enfurecidos, querendo frustrar o plano de Deus de remissão universal, de salvação universal. Então os demônios estavam completamente enfurecidos, querendo impedir, na verdade, o cumprimento do Cordeiro remidor e expiador pelas nossas vidas. O verso 14. Como água me derramei, o meu coração é como a cera. Aqui, Jesus, então, está nos demonstrando a sua fragilidade no momento da crucificação. Não foi fácil para o nosso Senhor cumprir o seu propósito de cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali, nos momentos finais, ele teve que entregar sua vida a Deus em oração, pedindo forças para o Pai. Então, nós podemos ver isso em João, capítulo 17, todo o capítulo. Ali ele faz uma oração resumida em duas partes. Primeiro ele ora pelos apóstolos, que deveriam ser fortalecidos para cumprir o ministério deles, e depois por nós, os próximos que viriam, os próximos cristãos, os próximos filhos de Deus que viriam para cumprir a sua chamada nas suas gerações. Então Jesus ele entra em intercessão por nós, mas com uma intercessão angustiante. Por isso que ele diz que o seu coração é como cera. Foi uma oração muito difícil para Jesus. Foi uma intercessão dolorida para ele. Verso 16. Só a parte C do versículo diz assim, ó. Eles perfuraram minhas mãos e os meus pés. A versão corrigida e fiel diz: traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Olha que lindo! Davi recebeu essa revelação poderosa, dizendo que as mãos do Senhor e os pés do Senhor seriam furados. Isso se cumpriu em João capítulo 20, verso 27, onde Jesus aparece, depois de ressurreto, para os 11, e ele olha para Tomé e fala: toca então, Tomé, se você quer crer que sou eu, no meu lado, aonde foi furado pelo guarda romano, e nas minhas mãos, e veja se sou eu mesmo, e não seja mais incrédulo, mas seja agora crente. Palavras do Senhor, comprovando que as suas mãos foram furadas, o seu lado foi furado, e obviamente também, né, cremos que os seus pés, para ele poder ficar na posição do estábulo da cruz. Verso 17. Posso contar todos os meus ossos, só a parte A. Aqui mostra que Jesus ficou tão desfigurado, a sua forma física ficou tão exposta, que os seus ossos apareciam. Com certeza não era uma cena muito boa, muito agradável de ser vista para quem esteve lá há 2020 anos atrás, no momento da crucificação. Os ossos de Jesus ficaram expostos. A carne, provavelmente os nervos, os músculos, o sangue do Senhor ficou exposto. Então nos mostra que foi algo realmente difícil de ser cumprido, mas foi feito por amor a nós. E o verso 18 é o último versículo messiânico desse salmo, diz: eles dividem as minhas vestes entre si, lançam sorte sobre a minha vestimenta. Pegaram as roupas de Jesus, lá em Mateus 27, verso 35, e dividiram entre os guardas, zombando e rindo do nosso Senhor. Então aqui nós temos os versículos messiânicos, os versículos que apontam para o ministério de Jesus, em especial para os momentos finais da crucificação de Jesus, comprovando que Jesus, ele é sim o cumprimento das profecias do Antigo Testamento para os judeus e para nós cristãos que estávamos aguardando o Salvador da humanidade. Que você possa depois aderir ao nosso estudo do livro de Salmos, em especial esse estudo aqui do Salmo 21 a 25. Depois eu também vou fazer um vídeo falando sobre o Salmo 23, versículo por versículo, o coração de Davi sobre esse salmo, e que você possa, enfim, divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, falando da importância da messianidade de Jesus no livro de Salmos, ok? Que Deus te abençoe.